mas hoje lerei quando Moisés repetiu a lei em Deuteronômio capítulo 5. Pode colocar aí assim mesmo. Os mandamentos são o mesmo, né? Só está descrito de forma um pouco diferente. Deuteronômio capítulo 5. Vamos observar aqui a partir do verso 1, quando Moisés repete a lei. Em Êxodo 20, quando Moisés dá a lei, né? Deus dá a lei para Moisés. As tábuas da lei, o próprio Deus escreveu com seus próprios dedos, né? Nós temos a revelação bíblica, onde o Espírito Santo inspirou os profetas, e os profetas escreveram no Antigo Testamento. O Espírito Santo inspirou os apóstolos, e os apóstolos e seus cooperadores escreveram no Novo Testamento. E a lei de Deus, o próprio Deus escreveu com seu próprio dedo. E esta lei é altamente combatida hoje, perseguida, até mesmo por instituições que se chamam igrejas de Cristo, né? Eles querem abolir a lei que o próprio Deus escreveu. Aqui em Deuteronômio, o Senhor Deus ele repete a lei. E Moisés então fala com o povo, a partir do verso 1, Deuteronômio 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprires. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Isso aqui é um testemunho da presença ocular deles, né? Moisés esteve diretamente com a sarça ardendo ali. Assim como os apóstolos são testemunhas oculares de Cristo, da primeira vida de Cristo, né? Aqui Moisés e esta geração aqui testemunharam Deus dando essas leis. E isso está relatado no Testamento, está aqui no Antigo Testamento. Verso 4. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo, e não subistes ao monte. Então o povo teve medo, e Moisés foi ouvir o que Deus estava falando e passou para o povo. E Deus então disse, verso 6, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou,
para que se prolonguem os teus dias na terra e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Eu quero ler aqui com os irmãos a partir do verso do capítulo 6, mas antes eu quero dizer para os irmãos, note aqui como ele fala em Deuteronômio, né? Como o Senhor teu Deus te ordenou, porque ele está repetindo as leis. E ele fala, olha, Deus fez essa aliança diretamente conosco. Isso aqui é um fato real, vocês devem cumprir, assim como Deus ordenou, né? E aqui, a partir do Deuteronômio capítulo 6, ele vai nos mostrar como nós devemos nos comportar diante disso, né? E aqui, em particular, para os pais, né? Ao criarem seus filhos. Mas isso daqui serve para todos nós, até mesmo aquelas pessoas que já criaram os filhos ou que não têm filhos, né? E tudo mais, porque a importância e a relevância que tem na lei do Senhor. Veja aqui, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1. O fim da lei é a obediência. Tá? A lei existe para que nós sejamos obedientes a Deus. Nós temos que fugir daquilo que se torna pecado diante de Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que se cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui, irmãos, nós temos lições preciosas de Deus, né? A primeira coisa é que são os juízos, verso 1, né? Que o Senhor Deus mandou que nos fossem ensinados. Aqui, quando ele fala ouve Israel, as pessoas falam assim, tá vendo, era para Israel. Não, Israel aqui é a igreja. O apóstolo Paulo vai ratificar que Israel é a igreja lá no Novo Testamento, quando ele fala o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Abraão, o verdadeiro filho da fé, é o que se converte a Cristo. Esse é o verdadeiro Israel, esse é o verdadeiro israelita. Então, aqui, o Antigo Testamento é uma o Antigo Testamento, ele é uma preparação para o Novo Testamento. Então, desde lá, Deus já vem ensinando, né? Não é um Deus particular para o Estado de Israel no Antigo Testamento e um Deus para os gentios no Novo Testamento. É o mesmo Deus de toda a carne. O Salmo 24 está no Antigo Testamento. Ao Senhor pertence os céus, a terra, o que nela contém, os que nela estão, né? As bênçãos do Antigo Testamento são para todo mundo, isso ninguém contesta. As bênçãos do Salmo 91 são para todos, né? As leis também, os mandamentos também, tá? Quando nós não sacrificamos mais animais, por quê? Porque Cristo já fez sacrifício eterno. Quando muda o sacerdócio, necessariamente há mudança na lei sacerdotal, conforme a carta aos Hebreus ensina. Então aqui, veja que Deus manda ensinar, certo? Esses mandamentos. Então, é como já foi dito, né?
A lei é um professor, tá? Nós aprendemos com a lei aquilo que é moral e que Deus quer e o que Deus não quer, tá? E para que isso? Veja o verso 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos. Se nós não tivermos este ensino, conforme está escrito aqui, ensino, Deus mandou que te ensinasse. Se nós negarmos, rejeitarmos, querer aprender isso, nós não vamos aprender o temor do Senhor. Nós não teremos temor do Senhor. Cada um vai fazer aquilo que acha certo, como era no livro de Juízes, que eles não tinham profetas, não tinham reis, não tinham nada, se perderam. A geração, depois que passou a geração de Josué e aqueles anciãos, eles se perderam, eles não conheciam o Senhor. E é o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, nas igrejas. As pessoas estão se perdendo, elas não estão temendo a Deus. Cada um faz o que acha certo, cada um faz o que quer. Simplesmente cada um faz o que quer. Não há mais a observância de querer obedecer a Deus, de ter um coração voltado, falar: Senhor, eu sei que eu estou errado nisso, mas eu preciso me consertar nisso para agradar o Senhor, porque eu sei que estou em desagravo, né? Nós precisamos, irmãos, voltar ao temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, tá? Se não há sabedoria, é insensatez. Então, veja só, eu quero mostrar para os irmãos aqui, Provérbios, capítulo 1, verso 7. Veja que coisa simples e fácil de entender. Leia Provérbios 1, 7 e compare com os dias de hoje, com os cristãos que você conhece hoje. Não precisa nem mencionar nomes, pessoas aí de outras denominações religiosas. Compare isso. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então Deus chama de loucos os que desprezam o ensino. O que aconteceu ao longo do tempo? As igrejas, os reformados, os reformadores, eles criaram a escola dominical. Por que eles criaram a escola dominical? Porque o povo não tinha instrução, a plebe não tinha instrução, então eles começaram a usar, antes deles criarem as escolas públicas, que foram eles que criaram, eles começaram a usar a igreja para dar instrução. Então eles davam educação formal, secular, né? E a educação cristã para os alunos na mesma aula, né? No mesmo momento, tá? O mesmo currículo escolar, vamos dizer assim. À medida que eles começaram a construir escolas públicas, a escola dominical nas igrejas foi mantida como ponto de instrução. Então as pessoas iam na escola dominical, normalmente era assim, iam na escola dominical de manhã, estudavam e iam no culto à noite cultuar a Deus. O domingo era assim, tá? Em alguns casos, os estudos eram durante a semana, na noite, durante a semana, e os cultos no domingo. Mas sempre houve a instrução. O que acontece? Quando começou esse período de apostasia que nós estamos vivendo, tá? Os membros, os fiéis, começaram a querer rejeitar o ensino. Não queriam mais os estudos. Então eles começaram a abandonar os estudos e permaneciam só indo nos cultos. E muitas igrejas, muitas denominações religiosas, os líderes, com medo de perder adeptos e perder membros, começaram a fazer o que os membros queriam e não o que Deus quer, e não o que Cristo quer. Começaram a servir as ovelhas e não o verdadeiro pastor, e não Cristo. Pararam de servir a Cristo. Então o povo não queria mais os estudos, eles acabaram com os estudos. Simplesmente acabaram com os estudos e ficou só cultos. Aí o povo queria mais louvor do que mensagem, começou a acabar a instrução nos cultos e ficaram uma parte do tempo de música. E aí o povo queria outros atrativos no culto, então eles saíram da direção bíblica para o culto para agradar as pessoas, com o lema: é melhor o jovem estar na igreja do que estar lá fora. E começaram então a fazer coisas para agradar pessoas e se afastaram de Deus. Então veja só, olha só que coisa simples, apenas um versículo. É um versículo, mas ele é uma afirmação, é uma declaração. Quem escreveu isso aqui foi o homem mais sábio de todos os tempos, Salomão, e Deus deu sabedoria para ele, inspirado pelo Espírito Santo. E os provérbios eram didáticos, eles eram ensinados pelos professores, pelos mestres e pelos pais. Ensinavam os alunos, né, os filhos e os discípulos com provérbios. Então olha isso aqui.
O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A partir do momento que a igreja cedeu, porque o povo não queria mais ouvir os ensinos, a partir do momento que a igreja cedeu, foi instituída aqui a era da igreja louca, porque os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então a igreja apostatou de Deus, para fazer a vontade das pessoas, para não perder membros, para não perder receita, para não perder o número de pessoas nos seus templos, para sempre com aquela aparência de coisa boa, para manter os jovens, para manter as pessoas felizes, para fazer o que as pessoas querem. Então, hoje, vivemos claramente, irmãos, a era da igreja louca. E essa igreja louca, ela tem muitas ideias e muitas imaginações, e ela segue um monte de preceitos que são totalmente contrários às Escrituras. Então, quando Moisés, voltando lá para Deuteronômio 6, né? Quando Moisés, ele dá aquela lei e fala assim: o Senhor te ordenou, nós estávamos lá, foi conosco, não foi com nossos pais, não foi com a geração passada, foi conosco mesmo, que ele falou. Vocês viram, nós estávamos lá. E Deus ensinou isso, Deus deu as tábuas escritas com o próprio dedo dele, né? Então olha só, ele vai dizendo aqui, para ensino, para nos ensinar, para que nós temamos ao Senhor. Então as pessoas perderam o temor. E se você olhar a Bíblia e olhar a história recente da igreja, você vai ver o caminho da apostasia ali. Então compete a cada um de nós falar assim: olha, eu vou seguir o quê? Vou seguir a multidão? Vou seguir o caminho largo? Vou querer me satisfazer como se eu estivesse indo para um show de rock? Um show de rock você escolhe. Você quer assistir um show de samba? Quer assistir um show de rock? Quer assistir uma peça de teatro romântica? Quer assistir uma peça de teatro de outro tema, gênero? Você escolhe. Culto, quem escolhe é Deus, porque o culto é para Deus. Culto não é entretenimento para nós. Culto é para Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus, e nós só adoramos a Deus fazendo o que Ele pede nas suas Escrituras. Então, essas leis, irmãos, são para que nós aprendamos a temer a Deus, para que temas ao Senhor teu Deus. Verso 2. Verso 3. Ouve, pois, Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda. Os irmãos já viram quantas pessoas frustradas estão aí nas igrejas? Eu tenho contato, irmãos, com diversos pastores de outras denominações, com diversos membros, líderes de outras denominações. Quantas pessoas estão cambaleantes, e eles estão migrando de uma igreja para outra como loucos, correndo de um lado para o outro, sem encontrar uma firmeza. E eles chegam em algum lugar, e depois vão para outro, depois vão para outro. Irmãos, a situação é exatamente essa que eu estou falando para os irmãos. É exatamente isso. Mas os irmãos podem ver isso com os próprios olhos. E diz: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Este que deu essas leis é o único Senhor. Ninguém pode se colocar na posição de legislador, para legislar leis, para falar: olha, essa lei acabou, nenhum homem pode fazer isso, nenhuma igreja pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu não posso me colocar na posição de legislador aqui e falar: olha, irmãos, essa lei aqui foi abolida, já acabou, não precisamos mais seguir isso não. Não precisamos seguir. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, honra pai e mãe, não terás outros deuses. Não precisamos mais seguir isso. Olha só a gravidade que no fim vai dar na apostasia. No fim vai dar cada um fazendo o que bem entende, irmãos, sem, como ovelhas que não tem pastor, sem a instrução de Deus na vida dessas pessoas, né? E aqui ele começa então a descrever o que é para ensinar para os filhos e filhos dos filhos, para que vivam bem, para que bem suceda, para que temam a Deus, para que vivam dentro da moral, né? Amando o Senhor Deus de todo o coração. Quando Cristo fala isso, eles falam: Cristo aboliu a lei. Só que isso está no Antigo Testamento, dentro desse contexto aqui, quando Moisés repete a lei: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, não é quando Cristo fala lá no Novo Testamento que Cristo aboliu a lei, né? Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Como é que vai estar no nosso coração se não houver repetição?
Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, uso de repetições, eu sei que vocês já conhecem a fé, o apóstolo Paulo fala isso, com outras palavras ele fala isso, eu sei que vocês já conhecem a fé, mas eu uso de repetições para que esta fé fique gravada no seu coração. E Deus aqui, ele manda usar de repetição na instrução das pessoas. Neste caso aqui em particular, os filhos e filhos dos filhos, né? Mas é através da repetição que nós entendemos como que nós vamos guardar esses mandamentos, né? Como que esses mandamentos vão estar no nosso coração, se nós achamos que foram abolidos, que não, a gente escuta isso uma vez a cada 10 anos, né? Como que isso vai ficar no nosso coração? Então diz aqui, ó, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Olha só, verso 7, tu as inculcarás a teus filhos. Olha a sutileza do engano, do grande erro hoje. As pessoas falam assim, deixa ele crescer, deixa a criança crescer para ele escolher o caminho dele. Se você tirar a mão, deixar ele crescer para ele escolher, provavelmente vai se perder, porque os atrativos do mundo hoje são muito grandes. E tem muitas pessoas dando falsos ensinos, até mesmo em igrejas. E eles olham e falam, tá vendo, aquela igreja é mais liberal. A igreja do meu pai, ela é muito, como é que se diz? Radical, rígida, tal, não sei o que, né? Mas na verdade não é. É liberdade. Mas nós estamos aprendendo só isso. Estamos sendo instruídos para que a gente tenha um bom coração. Se você deixou seu filho o seu próprio engano, ele escolher o seu próprio engano, que amor há nisso? Então diz aqui, ó, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás. Agora veja só, isso aqui é repetição. Delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão. Aqui era mesmo, eles tinham roupas com franjas nas túnicas, que chamavam-se filactérios. E eram umas franjas que tinham, e nesses filactérios eles colocavam partes da lei. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, e ficava pendurado nas roupas. Isso aqui não é uma linguagem simbólica, os judeus eles faziam isso, né? Até Jesus depois vai falar para os fariseus, quando eles deturparam a lei e criaram novas leis, vocês usam grandes filactérios, né? Colocando não as leis de Moisés, mas as leis farisaicas, né? Jesus fala isso. Então olha só, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Eles faziam isso. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Certa vez a minha família alugou um apartamento no litoral para reunir a família, e eram de uns judeus, e eles tinham na porta, eu esqueci agora como é que chama, né? Mas a lei na porta, então na parte de dentro e na parte de fora, porque toda vez que ele entra, ele põe a mão na lei, ele lembra da lei. Toda vez que ele entra na casa dele, ele põe a mão na lei, faz uma reverência. Quando ele está dentro de casa, ele vai sair e põe a mão na lei, então fica na porta, para que ele não esqueça, para que ele não perca o contato com aquilo, né? Então, as escreverá nos umbrais, havendo-te, pois, até aqui então não. Escreverá nos umbrais da sua porta. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, né, com os enganos, tá? Porque realmente, infelizmente, com muita tristeza nós falamos, nós estamos sendo bombardeados no YouTube, na televisão, em pequenas mensagens que nós vemos aí, estamos sendo bombardeados de enganos que parecem verdade, mas nós temos as escrituras, basta recorrer a elas, né? E o que está escrito é o que está escrito. É o que está escrito, né? Nós não precisamos ficar procurando coisas ocultas para que a nossa imaginação fique decifrando. Então essa passagem é assim, porque Deus escreveu ali, não, é o que está escrito. Alguma coisa a gente não vai entender, mas a própria Bíblia vai explicar. A nossa teologia reformada, a Bíblia explica a Bíblia. Não tem imaginação humana aqui para explicar. A própria Bíblia explica a Bíblia. Então que nós possamos, irmãos, nessa geração dura que nós estamos, as pessoas estão muito enganadas, porque as pessoas estão achando que estão indo para um caminho da felicidade, que é a inversão da moral e a liberação de tudo, e cada um faz o que quer, sem mais reverência, sem mais respeito. Esse não é o caminho da felicidade. Esse não é o caminho da felicidade. Não é caminho, a desobediência a Deus não é o caminho da felicidade.
Essa é uma teologia satânica, tá? Que ensina que desobedecer ou não dar muita importância às coisas de Deus vai produzir felicidade para nós. Não falam com essas palavras, mas esse é o ensino. Então, cada um faz o que quer, abandona os estudos, né? Isso não vai produzir coisa boa. Então, que nós possamos, irmãos, aprender a cada vez mais temer a Deus e olhar essas leis. E quando nós olharmos isso, nós vamos ver muita imperfeição em nós. Muito, em todos nós, todos nós seremos ofendidos pela palavra de Deus. E aí é aquele momento: não quero mais ouvir isso, quero seguir meus próprios caminhos, ou, Senhor, o Senhor está certo, me submeto ao Senhor, me ajuda, está difícil de eu vencer determinada coisa, mas o Senhor está certo e eu quero me submeter ao Senhor. E esse é o caminho da perseverança, e só vai entrar nos céus aquele que perseverar até o fim. Então, nós não podemos nos iludir com este mundo, né? Com essas coisas temporais, e não dar importância aos cultos, irmãos, não dar importância à igreja. Isso é um erro fatal para a vida espiritual. Quando nós achamos que não há importância nos cultos, não há, isso é um erro fatal. Então, sejamos gratos pelos cultos, né? Pelas instruções, e que nós possamos, Deus, Ele corrige aqueles que Ele ama. Então, quando o Evangelho nos afrontar, temos gratidão a Deus. Falar: Senhor, estremeci tudo aqui. Foi duro ouvir essas palavras, foi duro ler isso. Estava lendo ali, foi duro ler, foi duro. Mas obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor repreende aqueles que Ele ama, né? Porque os insensatos, eles vão continuar aí, longe do ensino, né? Os loucos rejeitam a sabedoria e o ensino. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós só teremos temor observando a Santa Palavra de Deus. Me prolonguei um pouquinho, mas porque todos nós, eu me incluo aqui como ovelha de Cristo, né? Todos nós precisamos ouvir isso, porque, irmãos, nesta geração é fácil desgarrar, principalmente com muita igreja oferecendo caminho aí de felicidade aí que não vai dar em nada, né? Mas tem muito oferecendo. Então, falar, é fácil desgarrar, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui uma oração de confissão. E se alguma vez nós perdemos o temor a Deus, né? Vamos pedir que Ele nos perdoe, né? Pedir que Ele nos perdoe, que tenha misericórdia de nós, e procurar atender. Deus, Ele é amoroso, Ele é duro muitas vezes, mas Ele é amoroso. Fala: Senhor, estou me desviando dos seus caminhos, estou renegando o ensino, a instrução da sua palavra, estou fazendo isso para seguir os meus próprios pensamentos. Me ajude a vencer essa dificuldade, ou se porventura houver alguma outra, que Ele nos ajude também, tá bom?